Deus. Queridos, deixa eu dizer para vocês, enquanto nós louvávamos, Deus estava curando pessoas. Ele só pode agir quando nós damos a Ele o lugar devido que é dele. Ele estava restaurando. Talvez não é só você que está aqui nesse espaço físico, mas alguém que através da sua vida foi tocado. Amém? Nunca chegue diante do Senhor sem nenhuma expectativa. Porque quando nós chegamos diante dele, Ele pode fazer. Queridos, há pessoas aqui dentro que entraram, que estavam aflitos na alma. E o Senhor veio tocar, alabaxuri emanai, alabás. Por isso a palavra de Deus diz, quando entrarmos na presença do Senhor, para não termos pressa de sair. Aleluia, glória a Deus, amém? O tema da nossa mensagem, ou desse ano, né, o que Deus falou com o Bispo César Augusto é frutificar. Vocês podem sentar, pode. Não paga não, já está paga as cadeiras, graças a Deus. Aleluia. Frutificar. Uma palavra que Deus deu para o bispo. Logo entrou o quê, bispo? A pandemia. Mas eu quero dizer algo para vocês. Aquilo que Deus fala, não importa o que aconteça, Ele cumpre. Amém. Ele falou que é ano de frutificar, nós vamos frutificar, aleluia. Ou se não, se já estamos frutificando. Nessa pandemia, muitos aqui não pararam, nós ainda vamos ter a noite dos testemunhos. A igreja do Senhor, as sementes da fé não parou, ela produziu. Então, quando Deus fala, presta atenção. O que Deus falou, não olhe para a velocidade do vento. Olhe que Ele falou, Ele é capaz de acalmar qualquer vento, qualquer tempestade. Mas você vai frutificar, amém? É uma garantia, é uma certeza. Ele diz que quem olha para os ventos nunca vai semear, porque está olhando para o vento. É o que nós estamos atravessando agora. Se você olhar para o que está acontecendo lá fora, para as notícias, você vai esmorecer na fé? Mas Deus não te chamou para esmorecer, Ele te chamou para frutificar e que seu fruto permaneça. E o meu fruto permaneça, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 26. Se puder uma luzinha aqui, eu sou grata. Aleluia, ano de frutificar. Diga aí para sua mente, para o seu ouvido ouvir, para o seu coração receber. Diga assim, ano de frutificar. Você tem que crer no que você fala, queridos. Esse é o segredo de uma vida em Deus. É você acreditar naquilo que você está falando, consoante a palavra de Deus. Porque em muitas pessoas não acontecem coisas porque só reproduz. Vocês já ouviram um papagaio que você ensina, ele repete, ele fala. Mas dele não produz nada, não sai nada. Mas na vida do cristão é para produzir fruto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 26. Diz assim, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, ou a tua semente, darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras. E as tuas sementes serão benditas, em tua semente serão benditas
todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, ou os meus mandamentos e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Queridos, deixa eu dizer algo. Aqui ele está de frente de um rei, Isaque. Geograficamente, a terra não estava produzindo nada. Não era uma falta por conta de um emprego. Aqui não era uma falta por conta de você não ter onde comprar o alimento. A escassez era que a terra não estava produzindo. Mas a palavra de Deus diz que é para a gente ir dar fruto. Mas o que aconteceu? Deus vem e fala diretamente com Isaque, diz, não desças ao Egito. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Imagino que Isaque, vendo todo o povo passando para o Egito, descendo para o Egito, e ele ali debaixo de uma voz, que não é qualquer voz, é a voz de Deus. Ele disse, não desças ao Egito. E Isaque olhava e ele não via nada, humanamente falando, mas ele via tudo segundo a voz de Deus. Queridos, deixa eu dizer, talvez você aos seus olhos naturais, você não está vendo nada, mas segundo a voz de Deus pode produzir tudo. Vocês estão entendendo? Andar com Deus é enxergar além da montanha. Andar com Deus é ver o impossível acontecer, onde nada para você é possível. Amém? E Abraão, Deus disse para ele, fica aqui, não vai. Então vamos chegar no primeiro princípio, é ano de frutificar. Quantos querem frutificar? Quantos querem dar fruto? Para dar fruto tem um princípio. Está em cima daquilo que Deus falar para você fazer. Pode ter certeza que é colheita certa. Muitas pessoas estão trabalhando aleatoriamente. Vai de um lugar, diz, olha, tal lugar está dando renda, tal lugar vai ser bom. E a pessoa fica correndo de um lado para outro. Mas quem segue as instruções de Deus, anda na contramão do mundo. E vai ver o que? O fruto. Ele diz em Mateus, produzam frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus 3. Ele está falando primeiro do nosso fruto em nós, de um arrependimento, de uma consciência de quem é Deus, de quem é Jesus em nós, o Espírito Santo em nós. Ele diz, produzam fruto primeiro digno de arrependimento. Quando produz esse fruto, nós vamos produzir outros frutos, que são os frutos naturais. Aqui está falando que Isaque colheu, mas foram frutos naturais em cima de uma terra seca. Talvez você está olhando dentro da sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa. Talvez você está vendo só a terra seca. Mas se você parar um pouquinho e ouvir as instruções de Deus, dessas terras secas, Ele pode fazer brotar. Amém? O segredo é a gente se conectar com Deus, ouvir a voz de Deus e as instruções certas para ir ao lugar certo, à fonte certa. Amém? Precisamos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós estamos falando com Deus e nós estamos tão atrelados ao financeiro, tão preocupados com o financeiro, que tem outras áreas na nossa vida que está precisando dar fruto como filhos de Deus, chamados para produzir, chamados para dar fruto conectado na videira. Esses frutos são o quê? Vidas para Deus. Jesus morreu por vidas e Ele pergunta para mim e para você, cadê seu fruto? Nós precisamos dar frutos para o Senhor, porque fazer chover numa terra, mandar dar melão, mandar dar melancia, mandar nascer animais, para Deus isso é coisa pequena, para nós é grande, mas nada é impossível para Deus. E Ele diz, produzam primeiro frutos dignos dentro de vocês. E nós estamos o quê? Focados só na terra, focados só no natural, só no que está faltando, só que ainda não aconteceu.
Precisamos frutificar em todas as áreas. E antes de ontem à noite, quando o bispo falou que eu ia ministrar, eu deitei, fechei meus olhos e falei, Senhor, frutificar. Presta bem atenção. Deus falou algo muito forte. Frutificar. Aí ele falou para mim no estalo, alegria e tristeza. Falei, ai Senhor, frutificar, alegria e tristeza. E eu fiquei. E fui dormir tarde. Sabe por quê? Deixa eu dizer algo para vocês. O lavrador que ele planta, ele tem todo o trabalho de arar a terra, de colocar o adubo. Ele vai esperar a colheita, ele tem a esperança, ele tem a expectativa, ele prepara o celeiro, mas no dia da colheita ele não vai colher com tristeza, ele vai colher com alegria. E porque ele falou tristeza, ele falou ao passo que tem muitos que estão dentro da igreja, não estão preparando as suas raízes, não estão aprofundando as raízes, não está colocando os nutrientes certos nas raízes, e quando vê o outro colher, olha para o fruto do outro, não pode colher porque o fruto é do outro e vem a tristeza. Eu não tinha entendido quando o Espírito Santo me falou. Colheita, alegria e tristeza. Meus amados irmãos, não pensem que nós vamos colher nada de Deus se não andamos em retidão com Deus, porque Ele não pode negar a sua palavra, Ele não pode negar o seu nome, só vai colher se andar segundo a palavra de Deus. Aí você pode preparar os teus celeiros, a terra pode estar seca, que Deus vai fazer brotar um manancial. Tristeza, Senhor. Isso eu não estou falando de uma inveja. É quando o Espírito Santo foi me tocando, é da pessoa trazer para ti e falar, por que tantas pessoas colhem e eu não colho? Por que tantas pessoas têm fruto e eu não tenho fruto? E essa pergunta nós não vamos fazer para Deus, nós vamos fazer para nós mesmos. Nós vamos fazer para nós mesmos. E nós vamos nos indignar e dizer, Senhor, eu quero frutificar. Eu quero ver o fruto. Eu quero ver a minha colheita. Eu não quero ficar labaxurier, labarrassore, manaia. Oh, Senhor, eu não quero ficar vendo só a colheita do meu irmão. Eu posso até me alegrar com ele, mas eu quero a minha colheita. Eu quero a minha colheita. Ele diz, alegrai com os que se alegram. Mas a colheita, ela é individual. E para nós termos colheitas, raízes, elas têm que estar bem profundas. Para quando vir o vento forte, a árvore não cair. Você não cair, você não se decepcionar. Quem está firmado em Deus, com as raízes bem profundas nele, não se decepciona com o homem. Quando você se decepciona com o homem, é porque sua raiz nunca teve firmada no Senhor. Quem está firmado no Senhor, está com os nutrientes, com o adubo. Tem outro detalhe, aonde você vai plantar. O solo tem que ser bom, a semente tem que ser boa. E o fertilizante tem que ser bom. Talvez você está orando, talvez você está jejuando, mas você está plantando no lugar errado. E talvez você está colocando o adubo errado. Nós precisamos colocar o adubo certo, o terreno tem que estar certo. Como que é isso, pastor? O adubo certo é a palavra certa na hora certa. É a palavra certa na hora certa. Você plantou, você vai regar com a palavra. Você vai regar com a palavra. Até você ver o fruto nascer e você colher. Se Jesus, ele disse, vão e deis fruto. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A igreja de Cristo, quando Deus falou isso é profético. Tristeza e alegria. Colheita e não colheita. Agora presta atenção comigo, vocês acham que Deus é injusto? De chegar aqui na igreja e bater um para o ímpio e dizer a quem Ele vai abençoar? Se Ele disse que já nos abençoou com toda sorte de bênção, Ele abençoou a mim, Ele abençoou a você, amém? Ele abençoou a minha família, Ele abençoou a sua família. Mas, querido, deixa eu dizer, uma pessoa que vai fazer uma grande plantação, ele prepara o maquinário. Ele prepara o celeiro. E eu quero trazer para os nossos dias de hoje, isso chama fé.
prepara tudo para a colheita. Mas enquanto você estiver olhando para a terra seca, que está estéril, você nunca vai preparar a colheita. E fé não espera o fruto chegar. Prepara o celeiro antes de chegar o fruto, o maquinário antes de chegar o fruto. Ei, Deus não te chamou para andar em tristeza, Deus te chamou para andar em alegria. E a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. E é dado, não é para o povo lá fora, é dado para o povo de Deus. Desfrute deles, querido. Desfrute do fruto. Eu falei esses dias para a Meli, quando eu estava no hospital, entravam uns 10, 20 palhaços. Para fazer o povo rir. Porque a ciência descobriu que fazendo a pessoa que está doente sorrir, ele recebe uma cura mais rápida. E eu falei, meu Deus, e o povo na igreja, Arabassuri Emaná, desprezando esse fruto que é do Espírito Santo. A alegria no Espírito. O apóstolo Paulo, ele disse, alegrai-vos. E ele achou pouco, ele disse, eu digo outra vez para vocês, alegrai-vos, perto está o Senhor. Ei, queridos, eu quero dizer para você, independente do que você está passando, se alegre. Diz que a alegria do Senhor, ela não vai ser, ela é a minha e a sua força. Glória a Deus. E o povo andando tudo enfraquecido, ela é a nossa força. Diga, a alegria do Senhor, ela é a minha força. Ela não vai ser, ela já é. Aleluia. Oh, queridos, eu quero ver essa igreja pegando fogo de alegria, desfrutando do fruto. Ai, pastora, mas você não sabe como está na minha casa. Queridos, Isaac aqui não estava num bom lugar, não. Deus disse, fica aí, a terra é seca. Eu imagino Deus falando, Isaac, te aquieta. Tu está vendo o povo tudo passando, mas eu quero você aqui. Para que eu possa manifestar minha glória em você. E você quer correr, querido? Fica no lugar que você está, para que a glória de Deus possa ser manifesta através da sua vida. Não podemos correr do lugar que está seco. Imagine Isaac ali, mas o que é que Deus quer comigo? Se todo mundo está descendo e Ele mandou eu permanecer aqui. Deixa o povo ir, diga comigo, deixa o povo ir. Deixa o povo ir. Nós vamos ficar aqui, nós vamos frutificar em nome de Jesus. Nós vamos ficar aqui porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aí as pessoas ficam trocando, Deus diz, fica em Gerar. É como se Deus falasse, fica nas sementes da fé, então fica aí na tua igreja e o povo está andando de um lado para outro. Deus diz, meu filho, não suponha que vocês vão alcançar nada de mim. Na hora que eu falar, fique, vocês ficarem, vocês vão ver a manifestação da minha glória. Diga aí para o seu irmão, se alegre. Perto está o Senhor. E agora eu digo, respeite pelo menos a presença do Senhor. Se Ele está perto, se alegre. Sabe quando você está num lugar que tem a presença de alguém, você se comporta todo porque tem aquela presença? Aí Ele diz, alegrai-vos, perto está o Senhor. Quando você lembrar que a tristeza bateu, ô Senhor, tu está aqui, eu me alegro, porque você está aqui, Senhor, Senhor. Você começa a se alegrar. Gente, o reino de Deus é loucura. Para quem se perde, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Para quem se perde é loucura, mas para nós é poder. Quando você for andando que a tristeza bateu, você diz, perto está o Senhor. Senhor, eu me alegro em Ti. Senhor, eu me alegro em Ti. Senhor, eu me alegro em Ti. Você vai valorizando o que Ele te entregou, que foi um fruto. Ele não deu para qualquer pessoa. E a presença dEle te sustenta. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor na hora da dificuldade. Perto está o Senhor na hora da escassez. Perto está o Senhor na hora da tribulação. Perto está o Senhor na hora do problema. Perto está o Senhor na hora que você também está alegre. Tem pessoas que pensam que Deus só dá perto na hora que você está chorando, mendigando, me desmiguelando. Não é não, minha gente. Eu não quero nem saber que se dane. Eu me arrumo, eu fico bonita, eu não estava bem, eu levantei, hoje não levantei bem, mas depois eu digo, eu vou ficar bem, eu dei a resposta para o diabo. Toma aí, ó, para você. Perto está o Senhor, aleluia. Não se entregue, queridos. Aproveite o que você tem.
Sabe quando você tem um amigo que diz, amigo, não se aflija, principalmente as mulheres. Amiga, não se aflija, não, estou aqui com você para tudo. Gente, a gente confia tanto, a gente se sente tão segura. Deposita essa confiança toda no teu pai. Deposita essa confiança no Senhor. Eu estou falando das mulheres porque os homens já são mais assim, né? Se precisar, cara, tu pode ligar, viu? A mulher assim, amiga, pode contar comigo, filha. É assim. E a gente confia plenamente. Não está errado, mas deposita a tua confiança toda em Deus. Toda no Senhor. Ano de frutificar, nós estamos frutificando. Eu estava falando para Isa. O que Deus tem feito na minha vida e na vida do bispo neste lugar. Não é porque nós estamos com dinheiro. É porque a terra estava seca. E Deus veio e arou a terra e fez produzir o fruto. É por isso, decida crer. Crer é uma decisão, amém? Diga comigo, crer é uma decisão. E eu decido crer. E eu decido frutificar. Oh, glória a Deus, aleluia. Um solo bem preparado, as raízes crescem. Se alimenta dos nutrientes. Sabe por quê? Quando um solo não está bem preparado, as raízes não estão bem nutridas, ela vai dar até fruto, mas o fruto não presta para comer e também não vai dar semente. Você também não pode tirar o fruto antes do tempo, queridos. Deus prometeu e você vai lá. Eu não sei quem já trabalhou aqui com plantação. Se uma fruta, ela tem o tempo exato para tirar, para ela acabar de amadurecer fora do pé. Mas se você tirar antes, ela não amadurece, ela é perdida. E se a fruta é perdida, a semente também é perdida. Talvez você está perdendo, porque você pegou no fruto antes da hora. Sabe quando vem aquele dinheiro na sua mão e você diz assim, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Chegou o fruto antes da hora. Se chegou antes da hora, você gastou no que não devia, no que não podia, e depois não ficou nem a semente. É disso que eu estou falando para vocês. Não pode pegar a semente, não pode pegar o fruto antes da hora, porque se pega o fruto antes da hora, você não vai desfrutar, porque não vai comer, porque não vai amadurecer, e ainda o pior, não vai ter nem a sementinha para plantar. Quantos aqui já pegou em algum dinheiro? Não precisa levantar a mão, não, só eu. E aí eu vi, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Quando chegou, estraçalhou, o dinheiro foi embora. Por quê? Chegou antes da hora, eu não soube administrar, e não ficou semente, e nem eu desfrutei. Ou seja, eu não comi daquele fruto. E quem planta, diz que é o primeiro a comer do fruto. E eu creio numa igreja frutificando, frutificando, diga comigo, frutificando, frutificando. Não fica olhando a colheita do outro, não. Diga, eu vou fazer a minha lavoura, aleluia. Se o outro já está colhendo, é porque ele plantou, ele esperou o tempo certo, ele esperou Deus regar, ele esperou Deus falar. Ei, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Enquanto muitos estão lá trabalhando, se dedicando, os outros muitas vezes estão na internet, estão com a vida vazia, enquanto muitos estão lá na oração, clamando, buscando, o outro está, sabe o quê? Com a cabeça preocupada. Aí depois o terreno do outro é regado, a plantação vem, e você diz, ué, mas eu estou junto com ele. Aí bate o quê? A tristeza. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos com propósito. Quantos são propósitos de Deus aqui? Glória a Deus. Deus tem filho com propósito. Há pessoas que frutificam em várias áreas ao passo, que em outras áreas estão em deficiência de um fruto. Por exemplo, no casamento, na sua vida empresarial, na sua vida pessoal, ministerial. Ei! Pastores, obreiros, quer os celeiros fartos, dei frutos para Deus. Se Ele te chamou, Ele se responsabiliza.
Dê frutos primeiro para Deus. Talvez você não estava na mensagem. Talvez você está correndo para uma colheita que você vai se cansar e nunca vai colher. Porque a colheita primeiro que você tem que apresentar, você não está apresentando. Aleluia. Você pode glorificar? Eu glorifico. Aleluia. Papai falou, está falado. Amém? Ministerial, financeira, no trabalho e na vida pessoal. Tem pessoas que frutificam no reino, não frutifica no casamento. Frutifica na empresa, não frutifica no reino. Mas Deus chamou para a gente frutificar em todas as áreas da nossa vida. Porque um pé de mangueira, ele não vai estar lá com jaca, com melancia, ele não vai estar lá com jabuticaba, ele vai dar manga. Isso é o frutificar em todas as áreas. Você está lá, o fruto é um só. Você precisa estar debaixo desta unção de Deus para frutificar na sua casa, no seu trabalho. Se você tem sua vida pessoal, sozinha, não é casada ou casada, na sua vida particular. Ele quer que você... Gente, Deus seria injusto. Você vai dar fruto só na sua vida financeira. Mas dos outros lados você não vai dar fruto. Então, nós temos que rever os conceitos e dizer para Deus, eu quero frutificar em todas as áreas da minha vida. Eu quero dizer para vocês que eu frutifico em todas as áreas da minha vida. Familiar, ministerial, financeira, de amizade. Quem anda comigo sabe, o fruto é um só, não tem fruto misturado. Vamos separar hoje, selecionar, para você dar um fruto só em todas as áreas da sua vida. Amém? Em todas as áreas. A confiança no Deus do impossível, a palavra de Deus é clara quando ele diz em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem plantar, assim ele ceifará. Se você está fazendo uma colheita que não é o que você queria, não ponha a culpa no pai, não ponha a culpa na mãe, não ponha a culpa no pastor, diga o culpado sou eu. O culpado sou eu. Porque Gálatas 6 diz, aquilo, e ele ainda diz mais, ele diz, de Deus não se zomba. Eu imagino que quando o apóstolo estava falando sobre isso, ele estava dizendo, parem de fazer zombaria do meu pai, parem de fazer zombaria de Deus. Ele disse, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, só ele ceifará, só ele vai colher. Então, se você está colhendo o que não deveria, diga, pai, eu me arrependo, eu plantei errado. A colheita veio errada daquilo que eu esperava, mas eu decido plantar certo. Há pessoas casando errado, há pessoas fazendo negócios errados. E depois diz, Deus. Ei, Deus diz, você que plantou, você que vai colher. É sério, queridos. Não dá mais tempo de nós perdermos tempo sem fazer uma boa colheita. Quem quer fazer uma boa colheita? Eu quero fazer uma boa colheita. Para fazer uma colheita boa, tem renúncia, tem um preço. Um agricultor, quando ele vai investir, tem muitos que pegam dinheiro até no banco para investir na tecnologia. Ele contrata muitas vezes um agrônomo para ensinar ele as coisas que ele não sabe. Ei, talvez você está aqui achando que já sabe tudo. Deseje aprender com seu pai. Deseje aprender com o seu pastor, para você ter uma boa colheita. Senão o produtor ele ia dizer, ei, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma semente, o dinheiro é meu, eu vou precisar de agrônomo? Mas nós fomos feitos para depender uns dos outros. Quando nós temos a autossuficiência, nós podemos perder todo o fruto que poderíamos colher. Dependa uns dos outros para ter uma boa colheita. Diga aí para o teu irmão, dependa um do outro para que tenha boa colheita. Aleluia. Queridos, tem marido que não depende da mulher para nada, não quer ouvir.
Tem mulher também que não quer ouvir o marido, tem amigo que não quer ouvir o outro, tem ovelhas que não ouvem o seu pastor. Gente, presta atenção comigo. Se um homem natural que vai plantar uma semente, ele depende de um agrônomo que estudou para poder dizer a hora certa de plantar. Outra coisa também, muitas vezes estamos plantando fora da estação, fora da época. O que é, pastora, plantar fora da época? Às vezes investimos na hora errada. Eis, tudo resumindo, o que nós precisamos é ouvir a voz certa para poder frutificar na hora certa. Amém? Se você ouvir essa voz, você não vai ter uma colheita errada. Você não vai ter uma colheita perdida. Uma vez eu e o bispo, assim que casamos, a gente tinha muito amor. Não era amor, ainda tem até hoje, mas faltava dinheiro. E a gente foi plantar uma roça de cebola, gente. O pessoal falou, olha, o povo está ficando rico. A gente disse, é nossa vez. Menino, e a gente comprou os adubos, as sementes. A gente ia para a roça de bicicleta. Eu, bicho, como é o nome, bicho, daquela bicicleta que eu ia sentada com as perninhas do lado. As pernas eram secas, menino, pense. Se desse um tranco, podia quebrar. E a gente ia para essa roça, nós vamos acertar, nós vamos acertar, nós vamos acertar. E a gente escutava no rádio, olha, a cebola hoje deu tanto. O pessoal dizia, comprei carro, outro comprava na época, era D20. Eu digo, nós vamos chegar lá, nós estávamos correndo. Nós vamos chegar lá, gente. No dia que nós fomos tirar, eu até me atolei cortando cebola, que eu nunca tinha cortado. Quando eu desci, a perna desceu, eu fiquei só aqui. Eu disse, corre, corre, nego! Eu com minha vozinha bem discreta, bem elegante. Eu dei um grito que eu acho que os pássaros, todo mundo escutou da redondeza. Aí ele tirou eu daquele atoleiro. Isso, gente, o quê? Só pensando em acertar. Quando chegamos lá, na tarde, a cebola até meio-dia... parecia a bolsa de valores, ela deu alta. Quando chegou a hora da nossa colheita, despencou. Oh, decepção. Oh, decepção. Todos os planos, todos os projetos. O bispo com 22 anos e eu com 19 anos. Mas eu quero dizer para vocês, a cebola foi jogada no rio. O que tiramos deu para pagar a despesa. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós fomos aplicar em algo que nós não tínhamos experiência. Nós estávamos olhando só em ganhar. Ei, aplique o seu dinheiro naquilo que Deus te entregou, segundo as ordenanças dele, com quem pode te orientar, para você não perder. E ali foi a grande decepção, mas quando finalizou, a gente ainda saiu com um carrinho, mas os outros saíram com a D20. Então... enquanto eu estava lá, aos meus 19 anos, o bispo com 22 anos, nós estávamos investindo e trabalhando. Pastora, você adquiriu uma D20? Não, mas eu adquiri muita experiência. Eu aprendi como não desistir. Eu aprendi como avançar. Eu aprendi a saber que quando você vai plantar, você tem que saber a época, a estação e a hora. Consultar quem sabe para te orientar. Ninguém anda sozinho, querido. Pegue as instruções de alguém que já tem experiência para te ajudar se você quer colher. Amém? E eu sei que a gente não ganhou a D20, mas a gente ganhou um corcelzinho, não foi, filho? A gente se consolou com o prêmio da consolação. Mas nós não desistimos. Ei, não fica parado não. Se você plantou aqui e não deu, planta de novo. Plantou aqui e não deu, planta de novo. Até você dizer, eu vou colher. E você vai colher, aleluia. Agora tem gente que no primeiro plantio já desiste. Planta lá uns pezinhos, vou dizer o mais simples, de coentro. Aí a chuva veio, amassou os coentros, tu também não planta mais? Desiste não, querido, começa com o coentro. Se tu perseverar no coentro, tu vai perseverar no resto. Amém? Se tu perseverar no coentro, tu vai perseverar no resto. Eita, glória a Deus, aleluia. Então, o que acontece? Quando as pessoas, às vezes, olhavam para mim, olhavam para o bispo e falavam assim, mas você anda numa Hilux. Mas vocês têm uma casa boa. Deixa eu dizer, queridos, antes de eu andar na Hilux, eu plantei naquelas ladeiras de Salvador empurrando um carro. Subi a ladeira, desci a ladeira, subi a ladeira. Na hora eu falei, bispo, eu não quero empurrar mais não, eu quero dirigir agora, vem.
Cansei. Vocês estão entendendo? Mas quando a pessoa olha para nós, principalmente hoje servindo a Deus, aos olhares de julgamento. Olha o carro dela, olha o carro dele. Mas eu não preciso também estar relatando minha história para todos. Deus sabe. Ele ordena a bênção na perseverança. Persevere, não desista. Se você estiver só com um carro e você vê que não pode andar mais com aquele carro para lugar nenhum e sentir o toque no espírito de vender, pagar suas contas, paga, vende e começa tudo de novo. Sabe, queridos, às vezes nós não queremos sair do lugar que estamos porque é confortável. Ah, eu estou nessa casa, ela tem suíte, ela tem não sei o quê, eu vou para uma casa menor. Não, queridos, isso é sabedoria. O que você não pode tirar é o olhar de onde você quer chegar. Ei, dá um passo atrás. Não é dizer que você não tem fé, não. É dizer que você é um homem ou uma mulher que tem sabedoria dada por Deus e sabe a hora de avançar e sabe a hora de retroceder. Isso chama-se sabedoria. Se você tem que dar satisfação para alguém, você tem que dar para Deus. As pessoas, em nome do orgulho, da aparência, elas não querem diminuir, porque se diminuir os outros vai chamar fracassado. O fracassado é aquele que fica lá em cima, até não tem mais nada. Quando não tem mais nada, o outro diz, bem que eu te avisei. Ficou porque quis. Então nós temos que estar ligados em quem? No trono. Deus disse, fica, Isaac, não sai daqui. Ele poderia dizer, Deus, a terra está seca e agora eu estou num lugar que não é meu. A terra está seca, o que é que eu vou fazer? Deus disse, fica. E Deus disse para você, fique. Fique. Fique aonde, pastora? Na presença de Deus, no lugar que Deus te chamou, o propósito para o qual Ele te chamou para fazer. Fica, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eita glória! Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas sabe, queridos, muitas vezes virou uma moda, as pessoas estão numa igreja, que dizem, rapaz, não, eu não tenho oportunidade ali naquele louvor, eu vou sair. Onde Deus estava trabalhando as suas raízes, aprofundando, para você crescer e Ele derramar o fruto. Isso chama-se perseverança. Deus não é Deus de oportunidade, Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de princípio, não é Deus de oportunidade. Se a pessoa não tiver uma oportunidade, ele desiste. Queira os princípios de Deus e viva plenamente na terra. Amém. Queridos, eu vou dizer para vocês, eu tenho 37 anos de casado. O dia que eu plantei a semente no meu casamento, eu não plantei para desistir. Eu plantei para perseverar até o fim. E tinha dias que as coisas não eram tão boas, tinha dia que as colheitas não eram boas, mas eu sempre esperei a próxima colheita. Espere a próxima colheita. Sempre foque na próxima colheita. Se é que você está colhendo até hoje, não foi suficiente para você. Amém? Não desiste não, glória a Deus. O Espírito Santo é aquele que nos conduz. Ele te guia para fazer a boa colheita. Quantos querem colher? Quantos querem colher? Deixa eu dizer, quem sabe o que planta, não se preocupa com a colheita. Não tenha pressa, prepare com paciência a raiz. A pressa te leva a uma colheita antes do tempo. Não são poucos casamentos que os pastores têm feito e a pessoa diz, pastor, não era de Deus não. Eu descobri que aquele cara era, nem vou dizer o nome. Mas sabe por quê? Porque não esperou, realizou a sua vontade. Abre um empreendimento dizendo que é de Deus, depois fecha as portas e diz, não era de Deus. Gente, Deus não mente. Desde o início até hoje, Deus nunca mentiu e nunca vai mentir, porque quando Ele não tinha por quem jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Amém? Raízes profundas, diga comigo, raízes profundas, colheita certa. Raízes profundas, colheita certa, aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia, a semente da fé não parou. Nós sustentamos pessoas nessa pandemia. Nós não paramos com os nossos projetos. Aparentemente a terra estava seca.
Mas para nós não vivemos com o termômetro do mundo, nem com a notícia da terra. Nós vivemos com a notícia que veio do céu. Amém? Deixa eu dizer algo para vocês. Diz assim no versículo 3, em Gênesis, diz, peregrina nesta terra. Olha só, ele não disse, fica aí numa cadeira de balanço, Isaac, fique deitadinho, porque eu sou Deus, eu providencio tudo, eu sou teu pai, você não se preocupe. Ele disse, peregrina nesta terra. Ele estava dizendo, você vai plantar nessa terra. Mas uma resposta linda, diz que ele plantou e no mesmo ano ele colheu. Ele plantou e no mesmo ano ele colheu. Resumindo para mim e para você, se Deus mandou você fazer, você obedeceu, se submeteu, não importa. Deixa o povo passar e dizer, cadê os clientes? Não importa. Você está peregrinando, mas você vai colher. Aleluia. Ele disse, colheu no mesmo ano. Quantos querem colher ainda nesse mesmo ano? Aleluia. Diga comigo, eu vou colher nesse mesmo ano. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eita Deus amado. E quando chega no versículo 12, ele diz, e semeou Isaac naquela mesma terra. Gente, olhar para uma terra seca, preste atenção comigo. Olhar para uma terra seca, sem trator, sem adubo, sem fertilizante, tem que estar mesmo conectado com Deus. Para dizer, ele é fiel, ele vai cumprir. A terra está seca, mas ele pode regar. Eu não tenho um trator, mas ele pode arar. Eu não tenho trabalhador, mas ele pode mandar. Aleluia! Eita, glória a Deus! E ele disse, naquele mesmo ano, ele colheu não só pela metade, diz que ele colheu 100 vezes mais. Eu digo para você, a promessa, ela é estreita, mas quando ela vem em abundância. A promessa, ela traz desconforto, igual uma mulher quando está para dar luz, tem as dores de parto, ela já não dorme mais. Mas depois que o bebê nasce, é uma alegria plena e ela já não se lembra mais da dor. A promessa pode estar espremendo dentro de você, mas permanece firme e não busque nenhum atalho, aleluia. Deus não está no atalho, Deus está na terra, aleluia. Oh, glória a Deus. E deixa eu dizer algo, queridos, fique ligado, quando você está lá na terra seca, aparece o amigo, aparece o pai, aparece aquele colega que você nunca mais tinha visto e diz, tu vai ficar aqui, tu vai quebrar. Tu está vendo que não vai dar nada. Tu vai permanecer nisso. Se você estiver conectado com Deus, você responde. Diz que do fruto da nossa boca nós vamos comer. Você vai dizer, o meu pai é fiel. Ele é fiel e eu não vou sair daqui. Aos teus olhos a terra está seca, mas para mim eu já vejo a colheita. Aleluia. Eu já vejo a colheita. E ele diz aqui, e engrandeceu-se o varão. E ia se engrandecendo até que tornou muito grande. Quem te eleva é o Senhor. Quem faz você engrandecer é o Senhor. Você não precisa dar jeitinho. Basta você confiar. Basta você acreditar e descansar que Ele pode fazer. Você faz o possível e o impossível está sobre Ele. O possível é você sair para trabalhar e o impossível é Ele fazer o milagre sobre o que chega às tuas mãos. Aleluia! E diz que ele descendo até que tornou muito grande, tinha possessão de ovelhas, possessão de vaca. Gente, para quem já estava numa terra seca, ele já estava rico. A forma que Deus falou, presta atenção. Ele disse, Abraão, tu sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai ser grande, você vai ser próspero, a sua descendência também será próspera. Presta atenção comigo. A prosperidade, ela não é manifesta quando tudo está bem, não.
A prosperidade, ela vai manifestar. É quando você não está vendo nada. É quando Deus chega e faz o tudo dele acontecer. Isaac estava lá que não tinha nada, mas ele estava debaixo de uma promessa que Deus fez a Abraão sobre a sua descendência. E ele fez uma promessa para nós. Ele disse que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Ei, queridos, para de mendigar em nome de Jesus. Se levante hoje por dentro. Plante dentro de você uma fé que ninguém possa roubar. Plante dentro de você uma certeza de quem é o teu Deus. Oh, glória a Deus. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi dali, foi ao seu assento, ao vale de Gerar, e habitou lá, e tornou Isaque. Deixa eu dizer para vocês, isso aqui é muito forte. Ele disse o quê? A terra estava seca, você estava sem nada. Agora, Isaque, você está mais rico do que nós. Esse Deus é demais, queridos. Esse Deus é demais. E eles estavam numa aliança inferior. Você está numa aliança superior. Ei, Deus não queria ver só a planta nascer na terra. Deus queria mostrar para Abimeleque qual era o Deus de Isaque. Aleluia. Deus quer mostrar para as pessoas, se revelar através da sua vida, qual é o Deus que você serve. Ele pode fazer nos bastidores, mas Ele quer fazer ao vivo e a cores, para que todos vejam a glória dEle na sua vida. Eita, glória a Deus. Diga: faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Oh, glória, diga: faça em mim, Senhor, segundo o seu querer. Eita, glória. Deixa o povo ver que a gente ficou rico. Quem quer ficar rico? Eu quero. Quem não quiser, fique à vontade, eu respeito. Eu quero, porque tem muito para fazer na igreja, tem muito para fazer por o povo. E ele disse, olha só, Isaque plantou e colheu a 100 por 1. Isaque plantou, colheu naquele mesmo ano. Isaque plantou e depois teve que deixar aquele Abimeleque, porque a riqueza dele já sobrepuja a de Abimeleque. Esse é o Deus o qual você serve. Ele é Deus de riquezas, mas Ele é o Deus também de trabalho. Há pessoas que vê alguém chegar, nós temos o exemplo de José. José chegou a governador do Egito, mas José primeiro teve os caminhos que ele trilhou, Deus formando o caráter de José, Deus trabalhando dentro de José, para quando chegar no palácio não pisar nas pessoas. Deus não vai te dar nada enquanto o teu caráter não for transformado, porque tudo que Ele nos dá é para a gente abençoar outras vidas. Eita glória! O que Ele nos dá não é só para nós. Um dia, esses dias eu postei que eu tinha umas amigas e elas tinham as mobiletes, aquelas motos, quando elas ganhavam de presente. E eu tinha duas que era o coração mais generoso, eu poderia andar naquelas mobiletes delas. Mas teve a quarta, a terceira, quando ela comprou. Nós ficamos naquela praça, a praça era longa. Eu não tinha nem relógio, porque imagine que relógio era artigo de luxo. E eu olhava naquele relógio da praça, dando o horário de eu ir para minha casa, dando o horário porque minha mãe marcava um horário. Deixa eu dizer, obediência é princípio. Eu obedeço a minha mãe antes de cumprir, antes de entender quem era Deus verdadeiramente. Obediência, se você não obedece, querido, você não vai chegar a lugar nenhum. Obediência é princípio. Obediência às leis da terra, obediência aos pais, obediência a Deus. Quem não obedece à mãe e o pai que vê, vai obedecer a Deus que não vê, querido? Ai, ai. E aí, eu estou naquela praça, o coração disparava. Gente, quem não tem as coisas, quando os outros têm, você acha que tem a oportunidade, mas é uma alegria, né? E eu ali, é minha vez, é minha vez, é minha vez. Aí uma dava a volta e eu celebrava com a alegria das outras. É minha vez. E eu olhava a hora, porque se eu chegasse em casa atrasada, eu apanhava. Oh, meu Deus. E quando chegou a minha vez, aquela menina, que as 3 já tinham ido dar as suas voltas, ela olhou para mim e falou, encerrou, ninguém vai mais. Gente, ninguém era eu. Ninguém vai mais? Eu. E sabe como eu desci ali?
eu desci triste, eu desci humilhada, mas eu não desci vencida. Eu disse, Senhor, eu ainda vou ter muito. E o que eu tiver não é para mim só. E quantas pessoas passaram na minha casa, até os funcionários que não sabiam escrever nem ler. Eu sentava à mesa com eles para ensinar eles a escreverem. Eles eram acolhidos na minha casa, eles não andavam na caminhonete atrás não, eles andavam lá dentro conosco. Porque eu falei para o Senhor que aquilo que Ele me desse eu não queria só para mim. Eu queria para mim, o meu carro era para eu trazer mulheres de Braslândia para levar ao hospital para ganhar bebê. Então, queridos, Deus vai nos dar, não para a gente pisar nos outros, mas para a gente somar e a bênção estender para os outros. Vamos rever nossos conceitos em Deus, porque Deus não mente. E troca a tristeza. Ó, eu vou nessa igreja, eu vou olhar o PIB agora. Quem é que está andando triste? Porque se Deus disse que tinha tristeza e tinha alegria, não fica olhando para o fruto do outro. Diga, eu quero colher o meu. Eu quero colher meu fruto. E quando você for colher, deixa eu dizer, se prepare espiritualmente. Porque quando Isaac, ele começou a prosperar, que a riqueza veio sobre ele, que tudo aconteceu, logo veio os filisteus, quando ele foi cavar os poços para entulhar os poços. Queridos, isso é a síndrome da inveja. Aquele que não tem quer destruir quem não tem. Mas ele cavou o primeiro, eles entulharam. Cavou o segundo, entulharam. E o que foi que Isaac fez? Não desistiu. Quando chegou no terceiro, a água brotou. Aleluia! Deus não chamou pessoas que desistem. Deus chamou pessoas valentes e corajosas. Porque Josué disse, não te mandei eu, seja forte e seja corajoso. Aleluia! Quando nós mudamos para aqui, o saldo da conta dessa igreja era quanto, bispo? 43 centavos. Diga comigo, a terra estava seca. Mas nós viemos debaixo da bênção do Senhor. E hoje tem cadeira alcochoada, tem ar-condicionado, tem tudo. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem te fez a promessa é fiel, agora você permaneça fiel. E arregace as mangas e trabalhe. Quem anda comigo, eu não paro, o bispo não para, né, Isa? Os asneus falam que eu sou ligada no 220, ou até 240, mas Deus disse, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. E as pessoas, em nome da fé, querem ficar deitadas em casa e orando. Ei, queridos, Deus não vai fazer nada por você, não. Ele vai dizer, eu vou dar a preguiçoso, eu dou a quem trabalha. É a lei da palavra. E se você já está prosperando e alguém tentou entulhar, permanece firme. Permanece firme, permanece firme. Uma hora quem vai desistir é ele, mas quem vai fazer a fonte jorrar é Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia. Ano de frutificar. Ano de frutificar. Eu tenho frutos na minha família, eu tenho fruto no meu casamento, eu tenho fruto nos meus filhos, eu tenho fruto na minha vida financeira, eu tenho fruto no ministério, mas tudo isso chama-se obediência e renúncia. Tem que trabalhar obediência e renúncia, não fique parado. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, se você puder. O lugar que você está, pode estar bom, mas Deus tem lugares maiores. O lugar que você está também, se não estiver bom, Ele tem um lugar bom para você. Basta você crer e confiar. E ser aquele que vai mesmo plantar semente. Não guardar. Plantar uma boa semente e não colher o fruto antes da hora, porque tem a hora para a colheita. Vamos orar. Pai, eu te louvo. Te agradeço por esta noite. Espírito Santo de Deus, há uma unção neste lugar. A unção, ela não precisa ser vista. Ela pode ser sentida pelo Espírito, ó Deus. Pai, eu creio aqui, homens e mulheres saindo deste lugar. Nesta noite, debaixo desta unção, para lugares mais altos, para colheitas maiores, ó Deus.
Colheitas que não vão ter, Pai, prejuízo nem dano, mas uma colheita segura. Ela pode ter até perseguição, como teve, Senhor, ali, Isaac. Mas, Senhor, ela não terá destruição. Eu oro por essa igreja, todos tendo para dar e não para tomar emprestado. Pai, eu oro por família, que está à beira do caos, Senhor. E a terra já está seca. Mas eu libero a palavra nesta noite. Libero a palavra sobre os empresários que estão aqui. As suas tendas sendo alargadas, Senhor. A colheita certa, a maior produção, maior em nome de Jesus. Assim eu te louvo, Deus, e te agradeço. Porque tu és bom. Tu és bom e tu estás aqui. Amém. Glória a Deus.